dificuldade em segurar o dinheiro. Como está o áudio? Me avisa se o áudio está bom, se você está me ouvindo. Hoje nós temos essa live onde nós vamos falar sobre dificuldade de segurar o dinheiro. O que está por trás dessa dificuldade que faz com que muitas vezes ele chegue, mas ele não fique, ele não permaneça. Qual que é o ponto cego, o ponto invisível que faz com que a gente siga esse mesmo padrão? Enquanto vocês vão chegando, eu vou deixando aqui o convite para o dia 9, não na próxima segunda-feira, na outra semana nós teremos um movimento de constelação. Porque vocês já me ouviram falar que o grupo Movimento Sistêmico, ele se tornou uma grande comunidade Movimento Sistêmico. Então, os nossos encontros a partir de agora serão uma vez ao mês, sempre nas segundas-feiras, iniciando ele às 19 horas. Então, quem quiser fazer parte do movimento sistêmico, como funciona? Todos investem o mesmo valor e nesse encontro a gente sorteia uma constelação e faz os movimentos. Também eu vou deixar aqui o convite para vocês que logo nós vamos iniciar a nova turma da mentoria, onde nós vamos estar juntos de julho a dezembro, trabalhando os temas, olhando para a nossa história. E a partir desse novo olhar para a nossa história, nós conseguimos fazer transformações incríveis. Sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando. Hoje a gente vai olhar para um tema que é um tema que, digamos assim, ele é bem desafiador. Por que o dinheiro não fica? Por que o dinheiro vem e ele some? Por que eu não consigo segurar o dinheiro? Eu consigo fazer. Muitas das questões das pessoas às vezes é: Gil, eu consigo fazer o dinheiro, mas o que acontece? Ele desaparece. Muitas vezes vai sobrar um pouquinho e acontece algo e faz com que esse dinheiro ele se suma. Ou eu ganho muito bem, mas eu não consigo guardar ele. Qual que é o ponto cego dessa relação com o dinheiro? Primeiro, nós precisamos entender o que é o dinheiro. Dinheiro é uma energia viva. Dinheiro é o tempo de vida nosso condensado. Então, quando nós servimos, quando nós fazemos algo, nós recebemos a consequência disso que a gente entrega é o nosso dinheiro. Então, eles vêm a ser o nosso tempo de vida, que faz com que muitas vezes eu não permaneça com esse dinheiro na minha vida. O que faz com que muitas vezes eu dê um jeito de fazer com que ele vá embora? Podem ser que nós tenhamos lealdades invisíveis. E o que é uma lealdade invisível? Uma lealdade invisível ou inconsciente é o impulso de continuar ligado a alguém que veio antes de nós. Pode ser uma pessoa que teve muitas falências. Pode ser uma pessoa que foi excluída, humilhada por não ter dinheiro. Pode ser uma pessoa ou o sistema familiar que teve brigas por herança. Ter dinheiro é perigoso. Então, se eu não tenho, eu não corro risco. Então, eu vou dar um jeito de fazer com que ele vá embora. Também tem o merecimento. Quanto que eu mereço estar com o dinheiro? Quanto que eu me permito ter o dinheiro para mim? São pontos cegos que quando nós começamos a olhar, trazer para a consciência, nós podemos ressignificar. Na mentoria nós vamos trabalhando esses pontos cegos para ressignificar. Porque se para o nosso cérebro o dinheiro é sinônimo de dor, de rejeição, de sofrimento,
Toda vez que nós nos conectamos ao dinheiro, é isso que vai vir para nós. É dor, é sofrimento. Então a gente vai dar um jeito de fazer com que ele vá embora. 80% das nossas decisões são emocionais, somente 20% técnica. Então, se eu tenho histórias de escassez, de dor, de sofrimento em relação ao dinheiro, eu vou olhar para ele com esse sinônimo. Porque o nosso cérebro, primeiro, ele busca evitar a dor antes de sentir o prazer. Então, se o dinheiro é sinônimo de dor, eu vou fazer com que ele vá embora. Então, eu preciso ressignificar o dinheiro na minha vida. Eu preciso me autorizar. Eu preciso me permitir a olhar para esse símbolo, que ele me proporciona muitas coisas, e começar a cuidar dele. Nós não podemos ter aquilo que nós desprezamos. Então, muitas vezes a gente ouviu aquela famosa frase: o dinheiro, sempre esse dinheiro, sempre o dinheiro. E aí nós vamos olhando para o dinheiro com qual olhar? De que ele é algo que vai nos trazer peso, dificuldade. E aí, com certeza, eu não quero peso na minha vida, muito menos dificuldade. Se eu tiver só o suficiente para mim viver, tá ótimo. É isso que acontece. Nossas palavras têm poder. Então, ressignificar essas crenças herdadas faz com que nós começamos a olhar para o dinheiro com outro olhar. Então, nós precisamos olhar, primeiro, quais são as lealdades inconscientes. Depois, quais são as crenças herdadas, e depois, quais são as experiências infantis que eu tenho em relação ao dinheiro. Como eu cresci no meu sistema familiar tendo dinheiro? Dinheiro era bênção ou era sofrimento? Como as pessoas do meu sistema familiar falavam sobre o dinheiro? Como eu via meu pai lidar com o dinheiro? Como eu via minha mãe lidar com o dinheiro? Como eles falavam sobre isso? Tudo que nós vivemos dos 0 aos 7 anos, nós vamos vivendo o resto da vida, com cenários diferentes, experiências diferentes, mas o fundo emocional geralmente é o mesmo. Então, quando eu olho para a minha criança também, e eu ressignifico quais são as crenças que ela tem, quais são as dores ainda não curadas, eu posso transformar toda dor em força. Eu posso transformar essa dor em uma bênção. Então, nós temos que olhar para todos esses pontos cegos na nossa vida. A mentoria, ela vai trazer para vocês um olhar para isso. Porque o visível, eu sei que eu não consigo segurar dinheiro. Agora, quais que são os pontos invisíveis na minha vida que fazem com que esse dinheiro não se mantenha? Se eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não mereço dinheiro, ou que eu cresci vendo experiências bem difíceis em relação a ele, é dessa maneira que eu vou lidar com ele agora na minha vida de adulto. Também outro ponto que nós precisamos olhar, o dinheiro, na visão sistêmica, ele é representado pela mãe. Como que está a minha relação com a minha mãe? E não é a relação física. Eu vou sempre nos domingos, eu almoço com a minha mãe, eu converso com a minha mãe todos os dias. Não, é a minha relação interna. A minha postura interna em relação à minha mãe. Como ela está? Tá fazendo sentido para vocês aí? Quem aí já se identificou com alguns desses pontos invisíveis na sua vida? Com lealdades, com as crenças, com esses padrões? Agora eu vou trazer para vocês também a visão em relação à mãe. A mãe foi a primeira pessoa, obrigada.
A mãe foi a primeira pessoa que nos serviu, nos nutriu. O que nos nutre hoje na vida de adulto é o dinheiro. Então, se eu olho para esse movimento, esse cuidado que a minha mãe teve, e ainda eu critico, eu acredito que ela tinha que ter feito melhor, que ela tinha que ter feito mais, que ela não cuidou de mim muito bem, como é que eu vou olhar para o dinheiro agora na vida de adulto? Com esse mesmo olhar. Então, quando eu reconheço que o que a minha mãe me deu foi o suficiente em relação ao contexto que nós estávamos vivendo e o que ela podia dar, eu me libero dessa crítica, dessa exigência e eu começo a voltar para a minha vida, olhar para a minha história. Então é um outro ponto que nós precisamos olhar também. Esse ponto também a gente trabalha na mentoria, a nossa relação com a nossa mãe. Como está? Obrigada, sempre fazendo sentido. E toda vez que a gente escuta, né, a gente traz para a consciência uma nova consciência. É como se a gente isse lá e resgatasse do inconsciente uma nova consciência. Porque por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, toda vez que a gente escuta novamente, a gente traz mais uma partezinha para o consciente. Porque enquanto eu não tornar consciente o inconsciente, eu vou chamar isso de destino. Ah, esse é meu destino. É nunca ter dinheiro, é só sofrer. E aí também tem aquela parte, dinheiro é sofrido. Eu só faço dinheiro se eu sofrer muito. Então eu preciso me sacrificar. E aí o dinheiro chega muito pesado. Então são pontos que quando a gente começa a olhar para a nossa história e perceber que nós podemos começar a fazer diferente de agora em diante. Talvez para os nossos pais foi sim muito difícil, foi sim muito desafiador. Talvez para os nossos avós foi mais ainda. Mas quanto mais nova a geração, menos dor e mais amor. Quanto mais nova a geração, eu posso ir me liberando. E eu sempre comento com os meus mentorados que quando nós começamos a olhar com a visão sistêmica para a nossa história pessoal, para a nossa família, o nosso sistema é uma grande alma. Então a gente começa a inserir essas novas informações nesse sistema familiar e isso começa a beneficiar todos do sistema familiar. Por isso que tem aquela frase que diz, quando você cura 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Você libera as próximas gerações para elas não precisarem olhar para, hoje estamos falando do dinheiro, olhar para o dinheiro com tanto sofrimento, com tanta dor. Na mentoria eu criei um diagnóstico sistêmico da prosperidade. Nós trabalhamos com esse diagnóstico olhando para as crenças que nós temos. Então ele traz 3 níveis. O nível 1 é a prisão invisível da escassez. É onde as nossas memórias da sobrevivência estão. Geralmente estão condensadas no nosso cérebro reptiliano. Então, se eu cresci com o dinheiro, vendo que o dinheiro é sofrimento, é dificuldade, o tempo não está colaborando, né? É desafio, é assim que eu vou olhar para ele. Então, como que eu ressignifico tudo isso? Trazendo para a consciência. Olhando para com consciência para quais são as crenças, quais são os padrões, quais são as lealdades que eu tenho. E aí eu posso ressignificar. Foi difícil para aqueles que vieram antes, mas para mim hoje já pode ser mais fácil. Eles abriram o caminho para hoje eu seguir um pouco mais leve, um pouco mais fácil. O nosso segundo nível, que também a gente identifica no diagnóstico sistêmico, é entre a emoção e o pertencimento, que tem muito a ver com o nosso cérebro emocional.
Então é aquele momento assim, eu já identifiquei todas as minhas crenças no primeiro nível, eu já ressignifiquei elas, agora eu estou no segundo nível. Eu quero ir, mas algo ainda me segura. É como se eu prosperar, eu crescer, eu fazer algo muito diferente, eu vou me distanciar muito do meu sistema familiar. E eu tenho medo de perder o pertencimento. Nós somos seres de pertencimento. Então, tudo que ameaça o nosso pertencimento, nós tendemos a nos afastar. E hoje, a gente fala do dinheiro, mas isso é em todas as áreas da nossa vida. Num relacionamento, se eu venho de um sistema familiar com relacionamentos fracassados e eu começo a ter um relacionamento feliz, eu vou dar um jeito de me afastar, porque é como se eu estivesse me afastando do meu sistema familiar. E assim também é. Então, o nível 2, que é o nível entre a emoção e o pertencimento, vai ser nesse momento que eu decido, que eu preciso tomar uma decisão. Eu vou ou eu permaneço? Se eu ir, eu vou ir com um pouquinho com a consciência pesada, por eu estar sendo tão diferente. Mas eu vou estar inserindo essa informação de que agora já é seguro ter dinheiro, de que agora ele já pode de que agora ele já pode ficar comigo, de que agora eu já posso crescer e prosperar. O nível 3, então, já é o nível da consciência, do planejamento, da visão, da organização. É onde já é seguro ser próspero. A prosperidade já pode ser algo que eu tenho na minha vida. Então, eu não preciso mais ter medo de ter dinheiro. Já é seguro ter. Já posso guardar ele. Nada de mal vai acontecer. Porque nós temos os 3 comportamentos em relação ao dinheiro. O comportamento da rejeição é aquele que o dinheiro vem e a gente dá um jeito dele não ficar. O comportamento da adoração é aquele... Tá aqui, ó. Tá aqui a minha água, mas nem ela tá me salvando hoje. É que hoje eu já falei muito, né? Então tá engasgando, mas tudo certo. É que quando a gente fala demais, né, a voz acaba ficando um pouquinho comprometida. Mas tô conseguindo entregar aquilo que eu quero entregar para vocês. Então, o que eu estava falando para vocês, o comportamento da adoração são aquelas pessoas que guardam o dinheiro e não usufruem dele, não se permitem sentir o prazer que o dinheiro nos traz na vida. E o comportamento saudável, que é aquele que todos nós estamos buscando, que é onde a gente olha para o dinheiro com amor, com respeito por ele. Quando a gente olha para o dinheiro e vê que ele é uma energia viva e que ele está a serviço da vida e que ele quer nos proporcionar coisas boas. E quanto mais eu dou, existe essa troca, existe essa transição, esse movimento do dinheiro. Então, quando eu olho para esses comportamentos também, com qual eu me identifico? Comportamento da rejeição, que é aquele que eu dou um jeito de que ele não fique, ou eu tenho muito esse comportamento da adoração que eu guardo tudo, porque inconscientemente vá que falte, que eu precise com urgência e não tenha dinheiro. O comportamento da rejeição é, se ele ficar é perigoso. Talvez na minha história pessoal ou na minha história do meu sistema familiar, teve brigas em relação ao dinheiro, herança, teve até mortes em relação ao dinheiro. Então, se eu ter só o suficiente para viver, isso quer dizer que não vai ter nenhum perigo. O comportamento da adoração é aquele que eu guardo porque vá que falte. Então, na minha história pessoal ou até mesmo do meu sistema familiar, pode ter até acontecido mortes por falta desse dinheiro. Então, uma pessoa precisou de uma medicação ou de um médico e não tinha dinheiro e ela não conseguiu ser salva. E aí essa informação fica no sistema familiar. Então as pessoas elas se conectam a essa informação e começam a ter esse comportamento.
autorizar-se a começar a fazer diferente. Permitir-se. Esse é o movimento que cura. Porque quando eu olho, quando eu trago para a consciência, eu tenho a possibilidade de curar. Eu tenho a possibilidade de ressignificar, de transformar. É fácil? Não, não é fácil, porque vai pedir mudanças. E toda mudança vem com uma malinha que você precisa soltar algo. E às vezes eu quero mais, mas eu já estou tão cheia, que eu não tenho mais espaço. Então o que eu já preciso me liberar? Quando eu olho para a minha história pessoal, qual é a crença em relação ao dinheiro que ainda faz com que muitas vezes eu siga com lealdade essa crença? Quando eu olho para a minha história pessoal em relação ao dinheiro, quem do meu sistema familiar nunca pôde prosperar? Se eu fazer muito dinheiro, de quem mais eu fico diferente do meu sistema familiar? Se eu ter muito dinheiro, prosperar muito, ter muitas possibilidades, de quem eu fico diferente? Meu pai. Então como que nós honramos? Às vezes a gente está honrando os nossos pais, né? O nosso pai na dor, na escassez, olhando para o dinheiro com sofrimento. Mas imagina aqui comigo que tudo que ele passou foi para hoje estar mais leve para você. E você pode dizer para ele: querido papai, eu sei que foi muito difícil para você, mas agora eu honro você prosperando, fazendo mais dinheiro. Pai, eu vou honrar você na alegria, no bem-estar. Esse é o movimento que cura, porque esse é um movimento para frente. Porque às vezes a gente tá lá: pai, em honra a você, eu fico igual a você. E daí eu posso fazer diferente. Pai, em honra a você, por tudo que você abriu mão, por tudo que você não teve. Hoje, a partir de agora, eu faço diferente. Eu vou olhar para o dinheiro com amor. Eu vou fazer esse movimento para frente agora. Isso ajuda você, ajuda ele e ajuda seus filhos. Faz sentido para você e para todos os outros que estão aqui também. Para a Silvana foi em relação ao pai, mas talvez alguém é em relação à mãe. Se eu fizer muito dinheiro, vou ficar muito diferente da minha mãe. Até dos meus irmãos. Fez muito sentido. Com toda certeza. Obrigada. Exatamente. E aí, o que eu me faço comigo mesmo? Eu me mantenho nessa mesma consciência. Então, quanto mais eu trago para mim, que eu já posso fazer diferente, que eu já posso receber, que eu mereço. Porque afinal, eu trabalho para receber. Eu me comprometo com o meu trabalho. Para profissionais, eu estudei, eu me dediquei. Eu mereço receber por aquilo que eu entrego para o mundo, para as pessoas. Então, às vezes, é importante eu olhar para a minha história.
olho para trás, ressignifico e agora eu me autorizo a seguir um novo caminho, mais leve, mais próspero, com mais possibilidades. E eu vou ensinar para vocês, talvez se vocês conseguirem fazer agora, ou se vocês não têm agora, vocês podem fazer depois. Pega uma cédula de dinheiro, coloca entre as mãos qualquer valor e abençoa esse dinheiro. Quando você coloca entre as mãos e você abençoa, você traz coisas positivas para ele. Amor, prosperidade, saúde, porque o dinheiro também nos proporciona saúde. Viagens, roupas, passeios, comidas. Abençoa esse dinheiro com essa energia de abundância. E aí depois você vai colocar ele dentro da sua carteira, abertinho. E é como se você, quando coloca na carteira, você coloca ali também a energia da bênção dessa nota. E começa a tratar o seu dinheiro com essa visão, com essa bênção. Começa a tratar o dinheiro, associar ele a isso. A prosperidade, a abundância, a alegria, ao bem-estar. Esse dinheiro, ele vai prosperar, ele vai crescer, ele vai se tornar abundante. E aí, conforme esse dinheiro vai chegando para você mais e mais, você vai abrindo espaço para se autorizar a receber, que agora é seguro. Quem aí conseguiu fazer esse exercício agora? Alguém conseguiu? Ou depois, se vocês fizerem, vocês podem me contar nos comentários. Eu vou deixar essa live salva. Fez sentido para vocês? Vocês gostaram dessa live? Dias atrás eu abri uma caixinha, né, onde vocês deixaram sugestões, né? E a primeira sugestão da caixinha foi essa. Agora, semana que vem, eu vou fazer uma outra live com uma outra sugestão. Porque assim eu vou trazendo para vocês esses conteúdos, essas informações, e eu vou ajudando vocês a se conectarem a essa nova consciência. Sim. Porque quando nós escutamos, quando nós assistimos conteúdos que somam na nossa vida, conteúdos que agregam valor, é como se a gente estivesse de mão dada para enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Porque todos temos desafios e nós precisamos nos apropriar dos recursos que estão disponíveis para nós. E esses recursos são preciosos. Sim, sim. Muito bom. E fica meu convite para quem sentir. Em julho, nós vamos estar iniciando a nova turma da mentoria, onde nós vamos trabalhar esses temas com mais profundidade ainda. Então, se você quiser saber mais informações, você também pode me mandar um direct que eu te explico direitinho. É um acompanhamento, os mentorados
né? A gente está finalizando uma turma, os mentorados. Ontem, inclusive, um me chamou: Jesus, tá me dando uma agonia, a mentoria tá terminando. Porque depois que você inicia esse processo, você vai sendo acompanhado. Cada dificuldade que você tem, você vai ressignificando ela. Você vai acessando os recursos internos, você vai proporcionando uma nova maneira de caminhar. Bert Hellinger dizia: às vezes a gente não precisa do novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar. Às vezes o caminho que nós estamos, ele está totalmente certo. Só que às vezes nós estamos distraídos, olhando para os lados e não estamos no nosso lugar de força. Somente quando nós estamos no nosso lugar de força, nós acessamos o nosso poder pessoal. Nós acessamos a nossa sabedoria e o nosso potencial máximo. Então aquilo que antes era tão difícil de eu conquistar, que era tão difícil de eu organizar, de eu lidar com aquilo, quando eu estou no meu lugar de força, as decisões se tornam muito mais assertivas. Eu começo a olhar para a minha vida com uma outra perspectiva. Eu começo a olhar para a minha história com um novo olhar. Eu me conecto àquela informação nova e eu começo a fazer os ajustes necessários. Principalmente o que eu já preciso parar de fazer. Porque tem tanta coisa que nós fazemos que já não tem mais necessidade de fazer. E isso faz com que a gente tire a nossa força. Porque às vezes quando eu estou fazendo aquilo, eu não estou totalmente no meu lugar, na minha força, no meu potencial máximo. Então, quanto mais eu estiver no meu lugar, mais potência eu encontro, mais poder eu tenho, mais sabedoria para tomar as decisões assertivas daquilo que eu preciso fazer e daquilo que eu preciso deixar de fazer. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. Na semana que vem nós teremos mais uma live, eu aguardo vocês lá. Me acompanhem no Instagram, nos stories, eu sempre coloco informações aí sobre os nossos movimentos que acontecem. E mais eu já estava esquecendo. A partir do dia 2 de junho, eu vou fazer uma semana de 7 dias de reencontrar o seu lugar de força. Vai ser pelo YouTube. Então, quem quiser me acompanhar, serão 7 dias. Um vídeo e mais um movimento, um exercício sistêmico que eu vou estar trazendo para vocês. Então, quem quiser acompanhar esses 7 dias, tá bem bacana. Eu já iniciei as gravações dos vídeos, já estou editando eles, então assim, muito, muito, muito bom mesmo, tá? Então eu espero vocês também junto comigo lá no YouTube para 7 dias de reconexão com o seu lugar de força. Uma boa noite e um bom descanso para vocês.